Hoje vamos falar de Gênesis, um dos livros mais importantes da Bíblia. Deus cria do nada. O verbo criar em hebraico é bará, e esse verbo é apenas para Deus, pois é criar, exclusivo de Deus, e não fazer. Deus cria tudo com o princípio ex nihilo, que quer dizer do nada. O marceneiro pode fazer uma mesa, até criar uma mesa, mas ele faz da matéria-prima, que é a madeira. Portanto, ele não cria do nada. Por isso, bará é somente para Deus. Gênesis quer dizer em português no princípio. Faz sentido, mas a palavra em hebraico Bereshit é muito mais rica. Separando as letras, B quer dizer casa, bet. Ben, filho. Moisés já se refere aqui a Jesus. Shit, Bereshit, Resh, vem de Rosh, que é a cabeça. E it é um sufixo feminino, mas Moisés quis falar aqui que é um pequeno narração do que Deus fez na criação. E nos primeiros versos falam em Elohim, que é o Deus da criação, o Deus criador. Nos outros versículos, ele já vai usar o plural. Deus colocou o Espírito nas águas. E se ele não fizesse isso, nada se sustentaria e nem sequer o homem respiraria. E Gênesis começa sem sol, porque Deus vai criar as luminárias apenas no quarto dia. A lua, as estrelas, os planetas. Portanto, quando ele diz haja luz, foi o Espírito de Deus que fez a luz. E mais tarde ficaremos sabendo que ele é a luz do mundo. O verbo criar significa bará em hebraico. Este verbo é exclusivo de Deus, pois Deus cria do nada. Um marceneiro pode criar uma mesa, mas ele cria da matéria-prima, madeira, mas não cria do nada. Portanto, não é bará. Bará, criar somente para Deus, porque, repetindo, ele cria do nada. No sexto dia, Deus criou o homem, e no sétimo dia, Deus descansa. Mas não foi cansaço, foi entronização, porque Deus reina naquilo que já está uma criação ordenada e não havia mais caos. Portanto, na criação, não foi o homem o mais importante evento. O mais importante evento foi o descanso de Deus. E o apóstolo João nos confirma em João
1:1. Estivemos em Éfeso, onde ele escreveu o Evangelho de João, e pisamos nesse solo sagrado, onde ele teve a revelação de Jesus. E ele não começa o livro como Mateus, Marcos e Lucas, falando do nascimento de Jesus. Ele começa se remetendo ao Gênesis. E ele fala que Jesus é a palavra, é o verbo, mas como o Novo Testamento foi escrito em grego, grego quer dizer logos, palavra, verbo, e João nos ensina que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele nos ensina que Logos é uma pessoa, Jesus Cristo. Portanto, Logos não é ideia, não é abstrato, não é energia. Logos é Jesus Cristo. Se você gostou, curta, compartilha e escreva que Jesus é o Logos da criação. Moisés, que escreveu Gênesis na casa de Jetro, no Egito, e ele sabia muito bem o que nos entregava na palavra Bereshit, porque Jesus é a luz do mundo. Que Deus nos conceda brachá.